Eu acho que são duas coisas distintas, São, ou pode estar junto, podem estar mas eu juntos. acho que é um pouquinho distinto. Tem duas coisas que a gente trabalha muito nisso. No Mentes Perigosas, a gente vê muito assim. Um psicopata ele pode ser pai? Sim. Muito. Em geral é muito. Por quê? Porque ele precisa de status, ele precisa de poder. E às vezes o família e aquele símbolo ali é Você está importante para dizendo o ele. psicopata mais no sentido social, Social, isso. aquele que quer manter um status mais social. Mas o psicopata ele faz filho com tranquilidade, porque ele não tem nenhum vínculo, nenhuma responsabilidade, ele não pensa Ele é no frio futuro. mesmo. Então ele faz Esse filho pega com os fome. dois lados. Sim. Ele é frio. E ele é ausente? Não, um pai psicopata não necessariamente é ausente. Ele pode até ser aquele pai que, para fazer essa fachada de família, ele dá tudo para os filhos, paga até para estar muito longe. Por exemplo, existem muitos pais políticos que dão tudo para os seus filhos, né? Você vê que o filho está estudando aqui, está estudando ali, ele dá o que quiser, mas ele Ele não só dá a não dá o presença. principal, E o amor. também ele não quer perturbação. Ele quer ter o prazer dele e aquilo ali o filho é para posar que ele é um bom pai, E aí digamos vem a assim. vulnerabilidade aí dessa criança, às vezes, com essa ausência. Uma coisa também que eu pego sobre esse tema é o abuso de negligência, Uhum. né? Esse pai, às O vezes é pai ou o mãe, pai ou né? Nós mãe, estamos falando de e aí pais. às vezes a gente também tem uma falta de orientação. Muitas vezes, não estou falando que todos fazem isso de propósito, mas naquela sede, naquela necessidade de querer não faltar nada, o filho estar numa melhor escola, não faltar o melhor alimento, e aí começa essa coisa de a sua ausência ali naquela casa e vai começando A fugiu a palavra, justificar. a justificar com Tipo assim, presentes. não, ou justificar, tipo assim, olha, eu não tô presente porque papai, senão você não tem o brinquedo que você quer. Se É, você não tô presente, então você não viaja. Quer dizer, que já é uma coisa muito feia de fazer, é. né? Eu vejo muito, Bia, nesse papo que a gente está tendo hoje, uma terceirização, Uhum. sabe? Esse filho ele entra como uma terceirização. É para a escola, é para babá, é para os avós, Uhum. né? E você só entra ali para foto, para coisa. E aproveitando isso, é a hora que a gente abre uma grande vulnerabilidade, que é o que eu trago, para possibilidades de abuso, Uhum. né? Por quê? Porque essa criança, aquelas pessoas que teriam a responsabilidade de estar ali protegendo, né, são as pessoas que estão mais negligenciando essas crianças. Eu acho assim que né, eu consigo separar assim, pais omissos é uma coisa. Em geral, não é por maldade, tá? Eu acho. Os pais omissos, porque tem gente que acha que ter filho é para no aniversário postar todo mundo bonitinho, seja de qual classe social for. O pai ausente, eu acho que ele não tem o senso, tipo assim, ter filho é uma responsabilidade para o resto da vida. Então, acho que tem pessoas que não sacam isso, o valor. Eu acho que o valor da maternidade e da paternidade tinha que ser um valor sagrado, tinha que ser algo muito bem estudado e muito bem exaltado na nossa sociedade. Eu acho que se faz aquilo que você falou, né? Tipo assim, vai casar, quando é que vai ter filho? Como é que vai ser? É, Como se não fosse um planejamento. Tem que ter um grande planejamento. É um grande investimento afetivo, emocional, financeiro tudo para ter um filho. Não é assim, né? Ter por ter. Então eu acho que tem os omissos por desconhecimento, por ir vivendo a vida falta sem aquela pensar. orientação ali, Falta o uma coisa. valor, falta, Não é a sabe? falta de Você quer amor, de ter cuidar. filho? Porque eu vejo muita gente que você fala assim, você quer ter filho? Não sabe responder. E acaba tendo. Aí você fala, foi planejado? Não, a gente engravidou e eu deixei. Quer dizer, não é o desejo, não é o comprometimento. Então eu acho que tem muitos pais omissos. Os pais que são indiferentes, eu acho que sofrem mais, os filhos sofrem mais, porque eles se sentem indesejados. Os omissos ainda tem aquela que, tipo assim, pô, pai, passa um final de semana comigo. Quer dizer, ainda pode dar um E aí toque. cria aquela fantasia de um lugar maravilhoso para. Exatamente. Agora, eu acho que, de qualquer maneira, quando junta omisso e indiferente, aí é muito ruim, porque você junta duas coisas que a criança ela vê o mundo muito pelos pais. Então é como se o que elas idolatram, que são os pais,
não ligassem para elas. Então, assim, em princípio, o mundo não vai ligar para ela. Isso influi muito na formação da autoestima de uma criança, né? Mas, quando a gente olha que tem crianças que não conseguem associar seus pais, esse indivíduo que dá proteção, que dá atenção, elas ficam o tempo todo esperando encontrar isso em outro alguém. Ou em Verdade. outra mulher, outra em outro homem, e elas passam a vida inteira com um buraco Nessa busca. afetivo, nessa busca. E isso é muito ruim, porque assim, se a gente não tem, é aquilo que eu disse num outro vídeo, a gente tem que acionar esse pai e essa mãe que está dentro da gente, né? Porque se Trazer essa nós... responsabilidade pra gente Não e a sei se gente se responsabilidade, reinventar. eu acho que é trazer essa tarefa de não depender do outro para que a gente seja bacana com a gente mesmo. Porque pode ser, quantas crianças não têm pai? Pai desconhecido. Quantas crianças as mães dão e ela não sabe onde está a mãe? Então, assim, começar a entender que todo ser humano guarda em si um pai e uma mãe. Porque nós fomos programados para nos reproduzir. Então, se fomos programados para isso, existe em essência esse afeto que a gente pode nutrir pelo outro, começar a nutrir esse afeto pela gente. Ser um pouquinho mãe e pai da gente de forma carinhosa e não ficar esperando isso dos outros, que num pai, numa mãe ausente, insensível, não virá, para que a vida não fique perdida, né? Exatamente. Bia, e como a gente pode, assim, identificar, né? Assim, uma criança não consegue, mas um adolescente ele já consegue começar a perceber aí esse Não caminhar. percebe, não percebe, é tão difícil. Poucos adolescentes percebem. Eles têm que ter uma... Eu atendi uma menina de 12 anos que eu fiquei profundamente impressionada com a percepção que ela tinha disso. Mas é raro. Eu Uhum. acho que isso é uma coisa que a gente vai, num processo terapêutico, explicando, tirando essa coisa de alimentar uma raiva pelo pai, uma raiva Ou pela uma busca mãe, ou uma excessiva desse. busca excessiva desse pai, dessa mãe em outras figuras. É investir na essência de cada um, não tem outra